Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma atividade da Seicho no Ye, aqui no canal do YouTube, hoje sobre a educação da vida. Dando continuidade a esse projeto do mês de outubro, onde todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos debates e rodas de conversas de assuntos que já foram anteriormente discutido às 14 horas. Então, o nosso tema de hoje é Educação da Vida, o Medo e Suas Consequências. Para compor esta roda de conversa, vamos trazer 3 fantásticas preletoras da Seicho no Ye. Inicialmente, queremos convidar a nossa querida preletora, Maria Isabel de Faria Sundim do Lago. Seja bem-vinda, Maria Isabel. Muito obrigada, preletor Luiz, muito obrigada. Obrigado. Teremos também a participação da nossa querida preletora, Fátima Cristina Rete Tiossi. Muito obrigada. Bem-vinda, Fátima. Muito obrigada. E completando o nosso time de preletoras maravilhosas, teremos a participação da nossa queridíssima preletora, Maria Assunta Vilela Peixe. Muito obrigado. Bem-vinda, Maria Assunta. Bem-vinda. Obrigado. Muito obrigada. Bom, então, vamos iniciar esse nosso debate, essa nossa roda de conversa, né? Com o tema Educação da Vida, o Medo e Suas Consequências. Então, queria iniciar passando, né, a palavra para a preletora Maria Isabel, que fez uma linda palestra hoje, às 14 horas, parabéns, né, muito linda. Queria que você, então, desse início a essa nossa conversa. Certo, preletor Luiz, muito obrigada. Então, nós discorremos, né, esse tema, o medo e suas consequências, é um tema bastante atual, nesse momento aí da pandemia, em que as pessoas estão se sentindo inseguras, né, em relação ao futuro, em relação ao próprio presente, as coisas que estão acontecendo. Então, nós procuramos demonstrar, né, durante a palestra, que o medo, ele traz consequências bastante graves para a saúde, para o desenvolvimento do cérebro e para o bom desempenho das pessoas nas suas atividades, sejam profissionais, familiares, enfim, para manifestar os seus talentos. E eu citei que o professor Masaharu Taniguchi, o mestre Masaharu Taniguchi, lá no livro A Verdade da Vida, volume 7, ele diz que a humanidade gasta praticamente 80% da sua energia sentindo medo, se preocupando com coisas que ainda nem sequer aconteceram. Está tudo sendo trabalhado somente no nível mental. Então, a pessoa se desgasta muito, né? E aí acaba trazendo essas consequências, essas dificuldades para o seu desempenho. E aí ele cita também o funcionamento do nosso cérebro para comprovar essa questão, né? Ele fala que o nosso cérebro, que é um órgão maravilhoso, trabalha incessantemente
nunca se cansa, né? Mas ele é nutrido por um sangue que, se esse sangue estiver puro, estiver saudável, o cérebro vai funcionar a contento. Mas se nós ficarmos pensando em coisas negativas, pensando em medos, em preocupações, em fracassos, em perigos, o nosso sangue vai se intoxicando com esses pensamentos. E essa toxidez vai para o cérebro e impede que a gente desempenhe realmente aquilo que a gente quer desempenhar. E, principalmente, ele fala das crianças, né? Mas aí eu dei essa introdução para que a gente possa ir dando continuidade à conversa. Muito obrigada. Então, eu achei bem interessante você trazer essa colocação do professor Masaharu Taniguchi, porque ele traz uma visão científica da coisa também, né? Quando ele cita o funcionamento do cérebro, a gente está vendo a coisa do ponto de vista científico, né? Bem, Fátima? Então, ela falando, Maria Isabel Piletra, você falando, me fez lembrar, assim, dei aula há 27 anos, agora estou aposentada, mas sinto muita falta da sala de aula. Sendo professora de física e matemática, aí, vendo a sua live de manhã e eu ouvindo agora, me fez refletir. Não eram meus alunos tinham muito medo de mim no começo, até 2008, 2009, porque eu tinha medo de não conseguir transmitir para eles, de não passar, porque a minha sala tinha que ser impecável, quietinha. Aí, em 2008, eu conheci a filosofia da Seiichi no Ie e comecei a pôr em prática. Tanto que meus alunos me chamavam de Fátima Leão, fora outros apelidos que eu não sei, né? Porque eles tinham medo. Lá vem a professora medrosa. Já pensou, você dando aula de física, matemática, para adolescentes, e eles com medo do professor, mas o medo estava dentro de mim. Então, quando eu percebi isso através da educação da vida, que eu comecei a praticar, e olha que no começo eu colocava tudo em prática para ver, será que vai dar certo? Assim, como a minha parte é exatas, então eu acho que tinha que comprovar tudo. Então, fui vendo. E um dia eu estava lendo o volume 14, quando eu comecei a fazer o SEV, e o mestre fala assim, é natural que a criança transborde de vitalidade, seja barulhenta. Aí, como diz, a ficha caiu, né? Os meus alunos podem fazer barulho e eles vão estar aprendendo. Então, a partir desse momento que eu conscientizei que o medo estava em mim, eu transmitia para eles, mudou tudo. Foi mais tranquilo. Então, tem muitos alunos que falam, professora, o que a senhora fez? Porque eu trabalhei 20 anos na mesma escola. Então, você dá aula para filhos, para netos, dá aula para suplência. Então, o que você fez que você melhorou?